Fala, criatura do Mundo Edu! Sou o professor Giba, estou aqui hoje para falar de um assunto extremamente importante na tua prova de Enem, a produção agropecuária do Brasil, com tudo o que envolve esse assunto e pode aparecer na sua prova de geografia. Vamos lá? Bom, criatura, exatamente isso que eu falei na nossa introdução. Vamos falar hoje sobre a produção agropecuária do Brasil, tudo aquilo que envolve a modernização da produção agropecuária, também a estrutura fundiária do Brasil, as relações de exploração da terra, relações de trabalho, um pouquinho sobre reforma agrária, nessa nossa aula de hoje, que vai aparecer na sua prova de geografia e que você vai tirar de letra, porque você está aqui no Mundo Edu. Então, o nosso primeiro tópico de hoje é a modernização da produção agropecuária brasileira, que começa basicamente nos anos 50, num processo que ficou conhecido como Revolução Verde. Nós já falamos um pouquinho sobre isso lá no nosso primeiro vídeo sobre o assunto, que é espaço agrário. Outra coisa importante que a gente deve lembrar, que esse é um processo que não parte do Brasil, não parte do capital brasileiro, mas que parte sim de uma intervenção dos Estados Unidos. Era basicamente tecnologia dos Estados Unidos, financiamentos dos Estados Unidos para que os países da América Latina aumentassem a produção agrícola, aumentassem a compra de insumos modernos, aumentassem também a produção de alimentos para exportação. Na verdade, o que nós tivemos foi um aumento dos processos de concentração da terra, um aumento da riqueza concentrada nas mãos de poucas pessoas. Na década de 50, portanto, os agricultores brasileiros recebem, por meio do governo brasileiro e de empresas norte-americanas, financiamentos com a intenção de mecanizar a sua agricultura. A primeira lavoura mecanizada no Brasil é a lavoura de arroz no Rio Grande do Sul. Mais tarde passa para os outros grãos e vai expandindo do sul para o centro do país. Expansão da fronteira agrícola brasileira. Mas por que ela não parte do Sudeste, já que essa era a região mais rica do Brasil? Porque a produção agrícola no Sudeste se concentrava na produção de café, que é uma produção que não precisa mecanização, já que a mecanização era basicamente voltada para os grãos. Criatura, você deve lembrar que desde o início da divisão fundiária do Brasil, lá nas capitanias hereditárias, a terra ficou concentrada nas mãos de pouquíssimas pessoas e a produção era de bens para exportação, como você já deve ter visto nas aulas de história com o meu amigo Bussunda. E aqui a gente deve lembrar que o processo no século XX, ele muda de nome, mas segue com muita terra na mão de poucas pessoas, apenas alguns tiveram capital para mecanizar, aumentaram a produção e sempre voltando a principal parte da produção para o exterior, voltada para a exportação, plantations, monocultura de exportação, plantation. Na verdade, a agropecuária deve ter uma função social: gerar empregos, dividir melhor as terras, produzir alimentos, abastecer o mercado interno, abastecer a indústria interna e o excedente ser exportado. No Brasil acontece o inverso. Se produz voltado para a exportação, uma parte fica para a indústria local e a produção de alimentos nem sempre é a prioridade da produção agropecuária brasileira. Isso faz com que nós tenhamos uma série de problemas, como a subalimentação, a fome, a falta de terras agricultáveis para os pequenos produtores, a saída das famílias do campo para as cidades. Processos esses que estão totalmente relacionados com o processo de desenvolvimento do nosso espaço agrário. Depois dos anos 50, criatura, eu quero que você lembre que há uma grande modernização da economia brasileira, inclusive no campo. Há a entrada do capital externo, grandes corporações
voltadas para a agricultura, como Ford, Massey Ferguson, John Deere, New Holland, acabam investindo no Brasil, já que ele apresentava um grande potencial de terras agricultáveis e grandes investimentos no setor. Seguindo essa lógica, criatura, na década de 60 nós vamos ter uma grande migração de empresas e investimentos para o centro do país, desenvolvendo regiões menos desenvolvidas até então. Na agricultura também passamos a ter o desenvolvimento da região centro-oeste como um grande polo agropecuário, um grande polo do agronegócio, até hoje um grande polo. Temos que pensar que esse processo de desconcentração acaba desenvolvendo polos que até então não tinham um grande destaque, mas que passam a ter grande importância na economia regional. Mas não te esquece, embora nós tenhamos a economia agropecuária mecanizada cada vez mais forte, ela ainda é muito baseada em investimentos oligopólicos. Poucos investiam muito e ganhavam muito, mas a maior parte acabava migrando para as cidades, gerando aquilo que a gente chama de êxodo rural, o inchaço das metrópoles brasileiras e uma série de problemas sociais urbanos. Na atualidade, nós vamos dizer que o Brasil é um dos grandes países do agronegócio. É o quarto maior produtor mundial de alimentos, com potencial para se transformar no maior produtor mundial. Só está atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia. Estados Unidos que já fecharam a fronteira agrícola, China e Índia que tem um consumo muito grande de alimentos e ainda não tem uma grande mecanização, apesar de também crescerem bastante, mas o Brasil tem tudo para se transformar num grande fornecedor de alimentos na economia mundial. Tem potencial para alimentar o mundo, mas às vezes esquece de alimentar a própria população. Alguns dos problemas que nós enfrentamos hoje no campo brasileiro decorrem de um processo histórico. Vou listar 3 desses processos. Primeiro, herança de um sistema colonial que sempre concedeu terras a poucas pessoas e grandes áreas. As capitanias hereditárias, as sesmarias, os grandes heróis de guerras, grandes proprietários de terra que cediam escravos para as guerras. Esses caras concentravam muita terra, muita riqueza parada. O segundo problema é justamente essa terra parada, que a gente vai encontrar na nossa prova como finalidade especulativa, capital especulativo. Uma terra que não produz, mas que é voltada para a valorização. Uma terra que hoje não vale, mas que daqui um pouco vai valer muito. Compra barato, vende caro, faz com que o Brasil tenha muita terra parada. Sim, hoje 64% da área agrícola brasileira é improdutiva. Terceiro problema, o número de atravessadores, os intermediários, que são aqueles caras que lucram muito no transporte, no beneficiamento, na armazenagem, lucram muito mais do que o produtor agrícola e acabam fazendo com que o valor do alimento para a população seja extremamente elevado e nem todo mundo terá acesso a esse alimento. Professor, como é que a gente resolve esse problema? Criatura, não é um problema fácil de resolver. Pelo contrário, é um problema histórico, é um problema extremamente difícil de ser resolvido, mas que passa obrigatoriamente por um planejamento a longo prazo de reforma agrária, de incentivo ao pequeno produtor, de incentivo à permanência das famílias no campo para evitar a migração em massa para as cidades, a eliminação ou pelo menos a redução dos atravessadores. Isso faria com que o campo brasileiro se voltasse um pouquinho mais para o seu interior, para a sua população e menos para a lógica internacional. Porém, a gente percebe que a lógica é exatamente a inversa. Não estamos tentando resolver esses problemas. Pelo contrário, estamos nos afundando neles. Segundo tópico da aula de hoje, estrutura fundiária. O Brasil é o país que apresenta a maior concentração fundiária do mundo. Isso é, o país que apresenta mais terras nas mãos de menos pessoas. Criatura, eu quero que você lembre que o Brasil apresenta uma enorme concentração de terras. Na verdade, aproximadamente 46% da área do Brasil
fica para apenas 2% dos estabelecimentos rurais. Como assim? Quase metade do Brasil pertence a 2% das propriedades rurais brasileiras. Enquanto que metade das propriedades rurais respondem por apenas 2,5% da área. Se nós pegarmos esse gráfico aqui, vejam que a área representada aqui pelas barras verdes e o número dos estabelecimentos representados pelo laranja, nós perceberemos que a maior área está concentrada no menor número de estabelecimentos. E que o maior número de estabelecimentos fica com quase nada da área brasileira. Muita terra para pouca gente. Muita gente para pouca terra. Essas grandes propriedades são conhecidas como latifúndios. Geralmente têm finalidade especulativa ou são voltadas para exportação. Já as menores propriedades são os chamados minifúndios. Cuidado! São os minifúndios os que produzem a maior quantidade de alimentos no Brasil e que mais empregam mão de obra na nossa estrutura fundiária. Aproximadamente 80%, sim, aproximadamente 80% das pessoas empregadas na agropecuária no Brasil estão em propriedades inferiores a 100 hectares. São minifúndios e pequenas propriedades. Já as grandes propriedades, aquelas com mais de 1.000 hectares, respondem por apenas 4% dos empregados rurais brasileiros e aproximadamente metade da área rural brasileira, porque são altamente mecanizadas. Uma coisa que é importante é que a pequena propriedade, a chamada agricultura familiar, responde por aproximadamente 70% dos alimentos consumidos internamente no nosso país. Professor, o Brasil não se destaca no agronegócio? Então a gente não vai comer o que é produzido pelo agronegócio? Não. Porque, na verdade, o agronegócio vai se destacar na produção de soja, milho, fumo, cana, café, alguns dos principais produtos de exportação do Brasil. E o que nós comemos são laticínios, frangos, hortaliças, feijão, produção da agricultura familiar. A maior parte do que nós comemos é produção sem mecanização. Produção geralmente para subsistência ou para um comércio regional. Comércio de excedente, geralmente a policultura. Cuidado, criatura. Isso pode aparecer na sua prova. Criatura, a estrutura fundiária brasileira se modificou muito pouco nos últimos anos. E o pouco que se modificou para pior. Aproximadamente 150 mil famílias saem por ano do campo para as cidades. Esse é um número assustador. Significa que os pequenos, os dos minifúndios, estão tendo piores condições, estão se endividando, falta para eles um apoio governamental e eles acabam saindo. Isso faz com que se fortaleça a concentração de terras nas mãos daqueles que vão ter capital excedente para comprar a terra dos pequenos. Cuidado, essa estrutura concentra cada vez mais riquezas nas mãos daqueles que sempre tiveram mais. Terceiro tópico da nossa aula de hoje, as formas de exploração da terra no Brasil. Basicamente, essa exploração pode ser direta, quando o proprietário produz. A maior parte das terras brasileiras são produzidas pelos proprietários, ou ela pode ser indireta, quando essa terra é cedida ou ocupada por alguém. Quando ela é ocupada, geralmente nós vamos dizer que ela é ocupada por um posseiro. O posseiro é o cara que se apossa da terra, mas que não tem o documento de propriedade. Mas essa terra também pode ser alugada. Nós vamos chamar de arrendamento, quando essa terra é alugada por um valor pré-definido, ou de parceria, quando ela é alugada por uma
porcentagem da produção. Como assim, professor? Alugada por porcentagem ou por um valor? Exatamente isso, criatura. Se você tem uma terra, não vai produzir nela e eu quero produzir na sua terra, eu entro em contato com você. Eu quero arrendar a sua terra. Eu chego e digo, criatura, eu quero produzir na sua terra e te pago X reais por ano. É um valor pré-definido. Vou te pagar tantos reais por ano. Você aceita ou não? Ou você pode me propor uma parceria. Você me cede a terra, eu produzo nela e te pago uma parte da minha produção. Dessa forma, você pode ganhar muito se eu conseguir produzir muito, mas pode ganhar pouco se eu tiver algum problema. Os dois vão correr riscos. No arrendamento, apenas quem corre risco é o produtor, o proprietário vai ser mais tranquilo. Na parceria, os dois podem ganhar muito ou ganhar pouco. Professor, então as formas indiretas são arrendamento, a parceria e o poceiro? Só? Na verdade, tem um outro cara que entra na brincadeira, o grileiro. Quem é esse cara? Tô vendendo grilo, tô vendendo grilo. Grileiro normalmente é um cara que vai ocupar uma terra grande através de um documento de propriedade falsificado. Sim, ele vai falsificar um documento de propriedade. Faz uma escritura como se ela fosse registrada lá na década de 70. Faz com máquina de escrever, você não vai fazer uma escritura da década de 70 numa impressora a laser. Faz essa escritura, pega um papel bem velho, amassa um pouquinho esse papel, pega esse papel, bota dentro de uma caixa cheia de grilos e os grilos comem, sujam esse papel para que ele pareça bem velho. Daí vem o nome grileiro. Ah, professor, então se o cara usa os grilos, ele é grileiro. E se ele usar gafanhoto, ele é gafanhoteiro? Não, criatura. O grileiro é o cara que se apossa da terra através de um documento falso. E geralmente terras grandes, porque ele só vai se incomodar por uma terra que vale a pena. Ele não vai fazer uma falsificação de uma terra pequena. Eu quero que você perceba esse mapa aqui do meu lado. Vejam que posses e grilos existem aos montes em todos os estados brasileiros. As posses, os poceiros, são as bolinhas roxas. Já a grilagem, as bolinhas amarelas. Vejam que nos dois casos nós vamos ter maior concentração naquela região centro-oeste e norte do Brasil. As regiões de expansão da fronteira agrícola, regiões que foram menos fiscalizadas nos últimos 50 anos e que tiveram uma ocupação muito rápida. Muita gente acabou ganhando terras, falsificando documentos de terras nessas regiões, o que hoje são documentos praticamente ilegais, é muito difícil fiscalizar e resolver esse problema. Um outro mapa que eu quero que você conheça é o do índice de Gini, que é esse mapa aqui. Ele representa a concentração de terras. O índice de Gini sempre vai medir desigualdade. É o índice que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior a concentração. Quanto mais próximo de 0, melhor. Vejam que quanto mais próximo de 1, mais escuro vai estar no nosso mapa. Vejam que a maior parte do Brasil está na cor mais escura. Percebam alguns estados que são praticamente totalmente latifundiários. Vejam a região do litoral do Nordeste. Oligopólica, oligárquica, região concentrada nas mãos de poucas pessoas. Já o sertão nordestino, formado por propriedades menores. Vejam a expansão da fronteira agrícola, centro-oeste e norte. Regiões concentradas nos latifúndios, concentradas sempre nas mãos de menos pessoas. Quarto tópico da nossa aula de hoje, as relações de trabalho na zona rural.
Basicamente, a agricultura pode ser baseada em trabalho familiar, trabalho assalariado e o trabalho temporário. O trabalho familiar é o que predomina no Brasil, é quando uma família ocupa aquela área, produz geralmente para subsistência e comercializa o excedente. O trabalho assalariado é aquele dentro das relações legais de trabalho, dentro da lei trabalhista, quando o trabalhador recebe pelo menos um salário mínimo e tem todos os seus direitos preservados. E o trabalho temporário, do chamado boia fria, é um trabalhador diarista, que recebe por empreitada, é um trabalhador que não tem vínculo empregatício. Professor, por que boia fria? O nome boia fria nasce, criatura, porque esses caras trabalham o dia inteiro na lavoura, levam o alimento ainda pela manhã e quando comem esse alimento frio. Ah, tá, professor. E se ele levar um micro-ondas, ele passa a ser boia aquecida? Eu não vou responder, tá? Quinto e último tópico da nossa aula de hoje, reforma agrária. Por tudo que eu já falei até aqui, é nítido que a gente precisa fazer uma reforma agrária no Brasil. Eu sei, você pode ser extremamente a favor da reforma agrária. Você pode ser contra a reforma agrária. Você pode viver numa região que o agronegócio é extremamente importante para a economia. Ou você pode viver num assentamento rural. Eu não sei onde você está. Você não sabe onde eu estou. Mas nós estamos no Brasil. E no Brasil, nós temos a necessidade de se fazer uma reforma agrária. Sim, temos. Você até pode ser a favor ou contra a forma com que ela tem sido feita nos últimos anos. Mas nunca podemos negar a necessidade de se fazer uma reforma agrária. Porque essa é a forma com que todos poderão ganhar. Cuidado! A reforma agrária deve partir do Estado. Deve partir do Ministério da Agricultura ou do Ministério da Reforma Agrária. Lei federal para todos. Não parte de movimentos sociais. Não estou aqui negando a importância dos movimentos sociais. Mas na sua prova, você deve sempre lembrar que a reforma agrária deve ser uma medida feita pelo Estado para melhorar a concentração de terras no Brasil. Hoje nós temos inúmeros conflitos no campo. Conflitos esses com agricultores sem terra, com indígenas, com quilombolas, com sociedades atingidas por barragens. Temos inúmeros casos. Mas, gente, vamos lembrar do que pode aparecer na sua prova de geografia. Dados como o índice de Gini, dados que já nós colocamos aqui nos nossos mapas e gráficos, que estão no nosso material de apoio. Esses dados confirmam a necessidade de se fazer uma reforma agrária. Se isso vai acontecer, não sabemos. O que nós sabemos é que a agricultura do Brasil, do jeito que está hoje, privilegia um pequeno grupo e esse pequeno grupo sempre foi privilegiado e vai ser por muitos anos, a não ser que se faça alguma coisa. Certo, criatura? Espero ter contribuído para o teu conhecimento sobre a produção agropecuária no Brasil. Espero ter contribuído para o teu processo de aprovação no vestibular, de aprovação no colégio. O seu processo de conhecimento, processo de ensino-aprendizagem está sendo realizado. Está? Então estou satisfeito. Espero que você também esteja satisfeito. Espero que você esteja curtindo bastante as nossas aulas aqui no Mundo Edu. Espero ver você no topo do Enem. Espero ver você feliz da vida dentro da universidade. Até um próximo momento, até um próximo vídeo, até a próxima, criatura. Tchau! Meu tapete, mas eu caio de mansinho entre os braços do meu bem. E tudo bem, e fica tudo bem.